Seja bem-vindo a mais um Conecta Ciesc. Eu sou o Ney Santos, presidente da Ciesc. Estamos gravando aqui diretamente dos estúdios do Visor Notícias. Comigo hoje, Wilson Júnior, nosso diretor institucional e também delegado do Cresci Regional, né? Delegado regional. Exatamente. Aqui hoje, como diretor institucional da Ciesc, com um prazer, uma satisfação enorme voltar aqui aos microfones, né, do Conecta Ciesc, com um assunto tão relevante, um assunto tão importante que a gente está trazendo à tona hoje, que justamente para poder amplificar um pouco mais o debate, trazer um pouco mais de informação, né, para corretores, imobiliárias, construtoras, incorporadoras. É uma lei antiga, a gente vinha falando aqui nos bastidores, né, há mais de 50 anos aí, mas está parecendo que é novidade. Então, vamos adentrar, vamos conversar, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Nossa convidada de hoje, nossa convidada especial, a doutora Daiane Pereira. Ela é da 3ª Promotoria de Porto Belo e tem feito um trabalho muito exímio e a gente fica muito grato com a sua presença, doutora. Obrigada, a gente não sabe se chama a senhora de doutora ou de promotora. Tanto faz. E é uma honra tê-la aqui com a gente. A Ciesc, a gente, para explicar um pouquinho melhor, a gente tem uma intenção de dizer o seguinte: a nossa posição institucional ela é pelo correto, pelo certo. E nós queremos trazer as informações para os corretores, né, doutora? Então, é um assunto muito relevante esse, como o Wilson falou, e a gente está deixando as portas abertas aqui. A senhora fica à vontade, se apresentar, falar um pouquinho. Muito obrigada. Eu sou a Daiane, então, titular da 3ª Promotoria de Porto Belo. Agradeço bastante pelo convite, fazer parte aqui com a Ciesc dessa força-tarefa, vamos dizer assim, né? Isso. Em prol de um mercado imobiliário seguro para os consumidores. O foco da atuação do Ministério Público nessa área consumerista aqui na comarca de Porto Belo. Então, agradeço muito, imensamente, o espaço concedido e espero contribuir com vocês para esclarecer dúvidas e a gente poder finalmente colocar os pingos nos is em relação a esse tema. Muito se fala sobre isso. O nosso mercado aqui está um mercado muito em expansão, né, Wilson? E a gente entende que quando o mercado ele expande muito rapidamente, os empresários acabam chegando antes do que o poder público. E isso é uma das coisas que a gente vê no nosso mercado. A velocidade é outra, né? A velocidade nossa é outra, né? Acaba atropelando etapas e passando... Esse crescimento é muito positivo. Sim. Né? Mas também acaba com que a gente entende que o Ministério Público tem leis que nós somos obrigados a seguir e para isso a gente queria começar abrindo, né, as perguntas para a senhora, né? Deixa o Wilson fazer a primeira pergunta, que eu acho que é importante. Chegou na mídia, o corretor está na dúvida, o construtor está na dúvida, o cliente comprador está na dúvida, o investidor nosso está na dúvida. Então, esse é o momento de a gente poder juntos esclarecer algumas informações. Isso, obviamente, né, doutor, o que pode ser falado, né, o que pode ser dado publicidade. A gente faz a pergunta, a gente meio que quer tentar explicar um pouco mais para esses corretores de imóveis também, principalmente para os empreendedores, né. Aquela reportagem agora recente, né, do Ministério Público de Santa Catarina, que fala muito da intensificação dessa fiscalização que está tendo, então, das incorporações imobiliárias. O que levou o Ministério Público a ampliar essa atuação? E eu pergunto porque, para quem está aqui há mais tempo, né, 5, 6, 10 anos, eles comentam assim, poxa, mas era comum a coisa rolar solta, acontecer dessa forma, apesar que a lei da incorporação imobiliária é antiga. Mas houve algo que levou a intensificar essa fiscalização? Nessa região, eu sou titular dessa promotoria desde outubro do ano passado. Recente. Então, a minha titularidade aqui é recente, mas quando eu cheguei e fui ver as demandas da promotoria, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, ter várias investigações e algumas há anos, né, tramitando, não se conseguindo fazer acordo com as incorporadoras e sempre esse problema de construir sem o registro de incorporação ou o Ministério Público sendo procurado pelos próprios consumidores que sofreram danos em relação a obras que estão paralisadas, a diversas situações envolvendo as incorporadoras imobiliárias. Então, em razão disso, eu decidi focar nessa temática, né, vendo a realidade da promotoria de justiça, conhecendo, né, ali com uma nova titularidade. Então, eu resolvi aprofundar nessas investigações, sanear o meu gabinete, né, concluir todas as investigações que estavam em andamento. Tanto é que o Ministério Público
ajuizou inúmeras ações civis públicas desde que eu ingressei, desde outubro do ano passado. A gente tentou, inclusive, fazer alguns acordos extrajudiciais. Infelizmente, algumas incorporadoras não tiveram interesse, até porque a gente sempre exige a contrapropaganda, né? A informação para o consumidor Sim. de que aquele empreendimento não está regularmente, sendo construído regularmente, não tem a incorporação imobiliária, e muitas construtoras não têm o interesse de divulgar essa informação. Então, até mesmo pela essa resistência da contrapropaganda, muitos acordos não foram possíveis e acabaram sendo judicializados, né? Que é a última linha. Que a última via é chegar na justiça, né, para a gente ter uma ordem judicial obrigando, de fato, com que esse registro seja feito, porque o registro, ele é uma parte importante da segurança desses negócios imobiliários aqui na nossa região. Então, essa intensificação aconteceu desde que eu assumi essa promotoria e vi o tamanho dessa demanda que existia e que isso acontecia, essa demanda estava meio que represada, né? Há anos, essas tratativas que não iam para frente. Então, eu decidi concluir as investigações e tomar as medidas cabíveis na atribuição do Ministério Público. Bem esclarecedor. Muito bom. Quando a gente conversou com a senhora, nós tivemos uma reunião institucional com a senhora nos mostrou, né, que alguns estão em várias instâncias, né? Em outros ainda estão em investigação, né? Então, eu acho que é importante. Quando a gente fala em empreendimento investigado, o que quer dizer? Porque a pessoa assim, nós estamos investigando, né? Então, o que o cliente nosso ou o corretor que está vendendo no mercado imobiliário daqui, o que é? Esse empreendimento está sendo investigado. Porque tem uma lista de mais de 35 empreendimentos, essa lista nem todo mundo sabe, mas são coisas que às vezes são padrões. A senhora está fazendo uma investigação ainda, né? Sim, nem todos são sentença, é isso, né? Isso, para começo de conversa, a gente instaura uma notícia de fato já com uma irregularidade. Então, essa irregularidade já é constatada, né? Então, a investigação inicia a partir de uma irregularidade já constatada. Perfeito. Normalmente, o que se tem visto é alguns empreendimentos sem alvará de construção, que é ainda uma etapa anterior ao próprio registro da incorporação no cartório de registro de imóveis, né? Sem alvará de construção, problema com as permutas também, as posses do terreno não ser da construtora, e isso já são etapas muito anteriores ao registro. Até lá no projeto, antes do projeto, vamos pensar assim. Sem alvará de construção, sem o registro da incorporação, né? E essa comercialização desmedida, inclusive alguns casos, inclusive, sendo apurados na esfera criminal também. Então, quando chega para o Ministério Público, a gente já se tem uma notícia de uma irregularidade, a gente tenta fazer os acordos extrajudiciais, né? A gente vai investigar primeiro com uma notícia de fato, que é um procedimento mais simples, depois ele vira um inquérito civil. E se a gente não conseguir fazer esses acordos ou não conseguir solucionar com que as incorporadoras cumpram a lei, solucionar o problema durante o trâmite desse inquérito civil, isso vira uma ação judicial. Então, é mais ou menos esse o passo a passo, mas a gente já instaura a investigação com a notícia da irregularidade. Aqui em Itapema, a senhora é de Porto Belo, aqui em Itapema, há pouco tempo atrás, o Dr. Marcelo Trevisan, né? Nosso promotor atual. O nosso juiz da cidade, junto com o Dr. Rodrigo, julgou a parte, né, criminal, vamos falar assim, de uma incorporadora por ter vendido sem incorporação. Apesar do prédio estar entregue, de ter acontecido a entrega, tudo, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Só não tinha aceito. Ele não tinha feito, ele vendeu sem o RI, vamos falar assim. Existe no radar do Ministério Público algo similar também em Porto Belo? Sim, em Porto Belo, além das investigações cíveis, que é esse caminho que eu falei, que a gente vai tratar do registro da incorporação, ver a regularidade dessa obra, dessas vendas, né? A gente atua também na parte criminal, que são os crimes contra as relações de consumo,
contra a economia popular, e a própria lei das incorporações, né, Já que é uma prevê, lei né? já antiga, ali, lei de 64, ela prevê lá no artigo 65 alguns crimes. Vender sem o registro da incorporação imobiliária, fazer a divulgação, né, propaganda, o próprio corretor e as corretoras também. As imobiliárias? As próprias corretoras também Ah, respondem, entendi. Uhum. as incorporadoras, né? Então, tem todo nessa tipificação desse crime, que a pena é de 1 a 4 anos, ela prevê diversas ações que configuram crime em relação à lei das incorporações, e isso configura também um crime contra a economia popular, e aí o Ministério Público age juntamente com essa esfera civil que eu comentei antes, né, dos inquéritos civis, também com o inquérito policial, com as ações penais pertinentes. Promotora, deixa eu dar um passo para trás. A gente falava sobre os caminhos ali, como é que funciona desde o início ali, quais são os passos, né? A doutora comentou com relação a acordo. Esse seria aquele TAC? É esse? Isso, Esse acordo isso, que... é um termo de ajustamento de tá. conduta. Então, existe essa possibilidade de uma aproximação por parte do jurídico, de uma incorporadora ou de um corretor, enfim, se aproximar ali da promotora, entender a situação, da notícia de fato, e daí entender um caminho para não ajuizar a ação. Sim, é possível. Interessante. O Ministério Público, a nossa atuação ali, a gente sempre vê a dimensão da irregularidade, porque às vezes a gente tem casos de uma mesma incorporadora tá com mais de um empreendimento sendo investigado. E aí, dependendo da situação e da gravidade da situação, às vezes a gente nem tenta fazer acordo, já judicializa, que é o caso desse que vocês mencionaram, que foi divulgado recentemente, porque era muito gravoso já, não tinha mais como fazer uma composição civil dessa situação, a gente já ajuizou direto. Acabou havendo um bloqueio. Inclusive e tal, pedindo bloqueio de valores para tutelar os consumidores. Em outros casos, a gente vai tentar fazer o termo de ajustamento de conduta. A gente normalmente faz, principalmente quando a obra já está quase finalizando, ou já finalizou, não tem um condomínio instituído. Às vezes já tem um protocolo de Então incorporação. a gente tenta resolver extrajudicialmente. Não dando certo, daí a gente vai para a justiça, que é a última via. Doutora, e assim, a gente comenta novamente, né? Não só sobre as reportagens que saíram, né? Mas sobre a situação em si, né? Que houve ali, porque muita gente no mercado ficou preocupado, né? A gente fala, corretores nos procuraram, enquanto a Ciesc, incorporadores, alguns consultores e também consumidores, para entender isso, o que estava acontecendo, e muito por conta da repercussão das reportagens, né? Porque daí as pessoas que eventualmente estavam querendo comprar ou estavam empreendendo aqui ficaram um pouco receosas, o que está acontecendo? Então, como é que, é uma pergunta capciosa, né? Mas como a doutora diferencia uma fiscalização séria, que é de fato o que a gente entende que está sendo feito, mas de uma criminalização geral do setor? Essa diferenciação começa ali na filtragem que a gente faz das notícias de fatos. A gente recebe, vamos dizer, no termo popular, denúncias, né? A gente sempre averigua a veracidade dessas denúncias em relação à publicidade. Vamos falar um pouquinho de publicidade, de corretoras, né, de imobiliárias e corretores. A gente sempre tem o cuidado de também tutelar a proteção de dados e a integridade desses dados. Então, a nossa investigação, ela é sempre respaldada com os dados que vão poder assegurar que ela é íntegra. Inclusive, a gente tem programas que vão assegurar essa integridade. Então, por exemplo, se a gente acessa um site de um anúncio de um empreendimento que está sem o registro de incorporação, a gente vai ter todo o caminho que a gente fez, inclusive dessa prova digital, porque essa é uma prova digital, a gente vai ter todo o caminho dessa prova digital para depois essa integridade ser demonstrada. Então, a investigação do Ministério Público em relação às provas digitais que a gente faz em relação a essas publicidades, esse tipo de prova, sempre tem a integridade da prova assegurada. E a intenção do Ministério Público jamais é criminalizar o setor, tanto é que a gente apura, né, se tem um indício ou não da irregularidade, se está tudo certo, ou se é resolvido ali no decorrer dessa investigação, a investigação é arquivada. Então, a gente sempre trabalha com muito cuidado com isso e também para não divulgar as coisas de uma forma que desvirtue os fatos também. Então, tudo que é divulgado, a gente tem também o trabalho da nossa assessoria de comunicação, para que seja realmente o que é feito, não no sentido de amedrontar, mas no sentido de prevenir
né? Legal. E de mais educativo mesmo, demonstrando como a promotoria está atuando e tentando trazer a sensibilidade da população, dos empreendedores, né, para essa temática, porque como a gente até comentou aqui no começo do podcast, a legislação é antiga e aqui na nossa região parece que é uma cultura de construção de uma forma totalmente irregular. Então, é por isso que é importante várias instituições darem as mãos para que a gente consiga regular esse mercado, porque esse mercado sendo regulado, até mesmo os maus construtores vão deixar de ter interesse nessa região. A senhora acredita que a falta de informação, então, ainda é um dos grandes problemas das relações de compra de imóveis, tanto o corretor saber o que está incorporado ou não, porque às vezes nós mesmos da Ciesc não temos a certeza, ó, esse produto está incorporado ou não está. A gente quer saber se está lá no cartório ou não está. Então, talvez essa é uma das questões que a gente mais precisa da publicidade. E o corretor também cuidar muito isso, na hora de publicizar isso, seria? Isso. É isso, na visão da senhora? Na minha visão, precisa de mais cautela, tanto dos consumidores, quanto dos corretores, das imobiliárias também, na comercialização desses imóveis. Colocar no portfólio imóveis que estão com registro de incorporação, porque é obrigatório pela legislação em toda publicidade e anúncio de apartamentos, né, de empreendimentos que são incorporados, que se tenha o número do RI, Do né, que é o RI registro. junto. Isso, tem que ter o número e, inclusive, fazer essa publicidade sem esse número já é aquele crime que a gente mencionou antes. A gente, às vezes, é levado ao erro, cada vez mais a gente tem que ficar de olho, porque o corretor, às vezes, é levado ao erro, porque algumas incorporadoras colocam o número do protocolo de registro de incorporação, como sendo o RI. E o corretor novo nem sempre consegue saber. Fazer essa sabe? consulta. Essa consulta. A gente, Sim. às vezes, fica meio perdido. Sim, eu acho que é a questão de disseminar essa informação e as pessoas começarem a adotar cautelas, né? Realmente verificar, tem essa incorporação, porque a partir do número também é possível pegar esse teor da matrícula, conferir se isso realmente existe, né? Isso. Eu tenho uma última pergunta para fechar esse nosso bloco, né? Tenho certeza que os próximos blocos vão ser bem interessantes também, mas eu até imagino a resposta da doutora e sei que vai ser sucinta, porque eu sou obrigado a fazer pergunta, né? Aquela pergunta meio retórica, né? Mas na visão do Ministério Público, tá? O que mais preocupa hoje? No caso, a venda sem a documentação adequada, no caso sem o RI, a promessa de entrega sem o lastro jurídico ou a publicidade irregular, que é aquela falta de transparência com o consumidor? Basicamente é tudo. Basicamente é tudo. Eu falei que eu sabia. É porque são vertentes diferentes, né? A gente está preocupado ali com o consumidor, ao mesmo tempo que tem o mercado também, né? Então, mas são questões complementares que a gente tem que se preocupar. Legal. Ney, nós vamos agora Vamos pro nosso segundo episódio? Segundo episódio, segundo bloco. Fica ligado aí, não sai daí. A gente já entra em seguida no segundo bloco. Estamos no Conecta Ciesc, siga nossas redes sociais, Conecta a Ciesc, _oficial, conectaaciesc.com.br. Um abraço.